Fala galera, tudo beleza? Professor Gabriel aqui para mais um vídeo da nossa maratona de questões. Agora, ó, história do Brasil aqui. Então, bora lá. Número 1. A Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário no Império do Brasil. Como funcionava esse sistema? Galera, voto censitário era o seguinte, voto censitário no Império, né? É muito simples. Só podiam votar homens, então indivíduos do sexo masculino, certo? Mulher não podia votar, infelizmente, para a época, muito mais machista do que é hoje, na época, né? Então, só homem, começa aí. E não era qualquer homem. Eram homens que tivessem um nível de renda elevado, certo? Se não me engano, com uma renda mínima anual de 100 mil réis. Essa era a renda anual mínima para você poder votar. Então, só homens com uma renda mínima anual de 100 mil réis podiam votar. Certo? E para ser eleito, a renda tinha que ser ainda maior, beleza? Então, a enorme maioria da população ficava excluída do direito ao voto, porque mulher não podia votar, homem pobre não podia votar, escravizado certamente também não podia votar. Então, sobrava meia dúzia de gato pingado para votar, né? Então aqui, ó, somente homens com renda mínima anual de 100 mil réis podiam votar. Gabarito, letra C de casa, tá bom? Próximo agora. 2. Após a chegada de Cabral ao litoral brasileiro em 1500, outra expedição foi enviada pela coroa portuguesa no ano seguinte, 1501. Né? Então, ano seguinte, já vamos ter isso em mente, pelo amor de Deus, 1501. Tá? Essa expedição, a qual explorou largos trechos do litoral brasileiro e nomeou seus principais acidentes geográficos, foi comandada pelo nosso querido Gaspar de Lemos. Tá bom, gente? Gaspar de Lemos. E os outros aqui? Martim Afonso de Souza foi a primeira expedição colonizadora, em 1530. Gonçalo Coelho foi em 1503, quando ele trouxe os comerciantes do pau-brasil, 1503. Cristóvão Jacques foi em 1516 e 1520, as expedições guarda-costas, né, para poder vigiar o litoral brasileiro, proteger contra o contrabando, contra os corsários franceses. E o Tomás de Souza vai ser o nosso primeiro governador-geral, ele vai vir para cá em 1549. Então, Gaspar de Lemos, 1501, tá? Conforme está aqui, beleza? Gabarito, letra D de dado. Bora para a próxima. 3. O governo Vargas notabilizou-se pela criação de diversas empresas estatais. A criação dessas empresas teve, naquele momento, o objetivo de... Pessoal, nós tivemos a criação de várias empresas estatais, de fato, né? E as intenções eram, basicamente, no setor agrícola, incentivar o cultivo de novos produtos agrícolas, né? Incentivar uma maior variedade de produções agrícolas no Brasil, bem como favorecer os preços desses produtos agrícolas brasileiros no mercado exterior. E no setor industrial, que é o setor principal que o Getúlio vai investir, né? Que a grande maioria das empresas estatais criadas nessa época vão se referir ao setor industrial, né? Essas empresas vão ter o objetivo de incentivar a nossa industrialização, né? Principalmente em relação à questão das indústrias de base, né? Produzir, primeiro para extrair minério de ferro, extrair ferro, coisas do tipo assim. Então, extrair matérias-primas, como por exemplo a Companhia Vale do Rio Doce, e também você ter a transformação dessas matérias-primas em chapas de aço, maquinário, que eram as indústrias de bens de produção, né? Então, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, a criação dessas empresas estatais, vai ser basicamente para incentivar o avanço da indústria nacional, porque essas empresas vão justamente controlar diversas indústrias, certo? Então aqui, ó, gabarito, ó, estimular e acelerar o processo de industrialização do país. Letra A, tá bom? Próxima. Número 4. Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi adotada uma política econômica baseada nos cortes de gastos públicos e na privatização de empresas estatais. A ideologia ligada a essas práticas econômicas é conhecida como neoliberalismo, letra B de bola. Neoliberalismo é essa política aí que fala que o Estado tem que diminuir, né? E aí vai cortar gastos. Então, se baseia na privatização de empresas privadas, privatização de empresas públicas, né? De empresas estatais. Então, eles vendem as empresas estatais para o setor privado. Tudo isso para, segundo eles, arrecadar dinheiro para investir mais nas áreas sociais. Só que na prática a gente vê que ocorre uma redução do Estado mesmo nessas áreas mais sociais, certo? Então, essa ideologia também chamada de austeridade, refere-se a isso, né? Diminuição do tamanho do Estado nas áreas sociais, principalmente,
certo? E também, claro, no setor produtivo. O Estado deixa de atuar como empresário e vende as suas estatais, beleza? Então aqui o gabarito, letra B de bola, neoliberalismo. É totalmente o contrário de trabalhismo, de socialismo, que prega uma participação grande do Estado na economia, né? E do desenvolvimentismo também, que também prega essa participação do Estado na economia. Populismo não tem relação com isso. Gabarito, letra B de bola. Tá? Próxima. 5. Durante o período colonial, uma atividade econômica foi fundamental tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto para a expansão do território português na América do Sul. Tratou-se da pecuária, né? Foi a pecuária. Era a pecuária que produzia principalmente para abastecer o mercado interno. De várias maneiras. Carne, couro, transporte, instrumentos de tração em fazendas, beleza? E claro, a pecuária também vai contribuir para o avanço da ocupação portuguesa, porque os donos de rebanhos, eles iam avançando para o interior conforme o seu gado precisava de mais pastagens, né? Foi assim que o sertão nordestino foi ocupado pelos portugueses, não sem antes eles massacrarem os indígenas que viviam naquela região, e também foi assim que eles ocuparam a região que hoje é o sul do Brasil, tá? Gabarito letra E, pecuária, tá bom? Ah, só para dizer, essas outras aqui não eram mercado interno, era um mercado externo, tá bom? Só a pecuária dessas aqui favorecia o mercado interno, tá bom? Só para deixar isso claro para vocês. 6. Em 1809, o governo de Dom João, já sediado no Brasil, invadiu e conquistou a Guiana Francesa. O motivo para tal ação militar foi, sobretudo, foi uma vingança, né, dos portugueses contra os franceses que haviam invadido Portugal com Napoleão, né? Napoleão havia invadido Portugal e, em represália a essa invasão francesa de Portugal, os portugueses ocuparam a Guiana Francesa com o apoio dos ingleses, que também eram inimigos de Napoleão. Não era só mera represália, tinha também um objetivo estratégico, que era de evitar que os franceses utilizassem a Guiana Francesa como uma base para seu expansionismo também na América do Sul, né? Então aqui, ó, letra C, atuar em represália à invasão napoleônica de Portugal, beleza? 7. Em 1848, ano em que as massas populares se levantaram em diversas regiões do mundo, ocorreu em Pernambuco a Revolução Praieira. Pode-se afirmar corretamente que os praieiros, protagonistas do movimento, eram... Galera, os praieiros, eles eram basicamente... Primeiro, eles eram proprietários de terra poderosos, mas que não faziam parte da oligarquia que dominava a política pernambucana na época, que era principalmente a família Cavalcante, né? A galera que era rica, mas que não fazia parte dessa oligarquia que dominava Pernambuco na época, começou a se revoltar contra esse domínio das oligarquias locais, né? Já que elas estavam de fora, e resolveram fundar um partido próprio, o Partido da Praia, né? Porque a sede do jornal do partido ficava na Rua da Praia, que fica onde hoje é Recife, certo? Então, com o tempo foram entrando nesse Partido da Praia diversos liberais radicais, certo? Liberais que propunham liberdade de comércio, autonomia plena e total às províncias. Total não, né? Mas uma autonomia bem grande para as províncias, certo? Então, eles eram esses caras aí, grandes proprietários que não faziam parte da oligarquia que comandava Pernambuco e também liberais radicais, tá? Então aqui, ó, letra A, liberais radicais que se opunham ao domínio político e econômico das oligarquias tradicionais da província. Gabarito, letra A, tá bom, gente? Bora para a próxima. Número 8. Durante a Primeira República, as oligarquias de 2 estados se destacaram no domínio sobre a máquina pública federal. Esses grupos dominantes elegiam a maioria dos presidentes da República do período e tinham o maior número de cadeiras no Congresso Nacional. Tratava-se das oligarquias dos seguintes estados. Aí você vai lembrar do nosso café com leite, né? Café São Paulo, leite Minas Gerais. Eram os 2 estados mais poderosos do Brasil na época, eram os 2 mais populosos e por isso tinham o maior número de cadeiras no Congresso Nacional, né? E as suas oligarquias eram muito poderosas, por isso alinhavam-se entre si para garantir a manutenção de seus interesses no governo federal. Tanto é que, se você for ver, a enorme maioria dos presidentes daquele período foi ou paulista ou mineira, principalmente paulista, tá? Quando não era nem paulista nem mineira, normalmente o cara contava com o apoio dessas 2 oligarquias, mesmo vindo de outro estado, tá? Então, ó, gabarito, São Paulo e Minas Gerais, nosso, ó, café, para vocês lembrarem, café com leite.
tá? O café é SP, São Paulo, e o leite é MG, Minas Gerais, tá bom? Letra D de dado, nosso gabarito. Próxima. Eita. 9. Peraí, que ficou tapadinho aqui, agora sim. 9. O conflito travado no início do século XVIII entre paulistas e colonos de outras regiões pela posse das minas de ouro foi conhecido como Guerra dos Emboabas. É correto afirmar que uma das consequências desse conflito foi: letra A, fim do monopólio da coroa portuguesa sobre extração aurífera? Errado, né? Pelo contrário, eles quiseram intensificar a fiscalização para garantir esse monopólio. B, criação da capitania de São Paulo e Minas de Ouro em 1709? Correto. Com a intenção de fiscalizar melhor a região mineradora, os portugueses optaram por criar uma capitania nova na região para poder fiscalizar melhor aquela região, colocar um governo lá e fiscalizar melhor a região, tá? Então, gabarito letra B de bola. C, decadência da exploração aurífera e maior foco da produção açucareira? Errado. A exploração aurífera só vai entrar em decadência depois, na segunda metade do século XVIII. D, a mudança da sede do governo geral da colônia para o Rio de Janeiro? Errado. A Guerra dos Emboabas vai ocorrer ali entre 1707 e 1709. E a mudança da capital para o Rio de Janeiro vai ser só em 1763, por causa do auge da mineração em Minas Gerais, não por causa da Guerra dos Emboabas, tá? A instalação das casas de fundição para tornar a mineração mais justa? Errado, tá? Casa de fundição vai ser para fiscalizar melhor o ouro e vai ser instalado depois, em 1719, depois da Guerra dos Emboabas ter acabado, tá? Então, gabarito, letra B de bola, tá bom? Próxima. 10. Em relação ao governo do presidente Juscelino Kubitschek, é incorreto afirmar que: letra A, foi responsável pela mudança de capital federal do Rio para Brasília? Correto, tá? B, por meio do plano de metas, contribuiu para uma melhor integração do território brasileiro em termos de infraestrutura? Correto, né? Juscelino construiu diversas rodovias, né? E buscou criar Brasília justamente para ajudar essa integração com o interior, né? Criou-se uma capital no interior e criaram-se várias estradas para se levar do litoral até o interior. Né? Com isso, a gente tem uma melhoria da integração nacional por meio da infraestrutura de transportes, tá bom? Correta a letra B. C, buscou livrar o Brasil da independência do petróleo, criando Proálcool de modo a incentivar o uso do álcool como combustível para os veículos? Totalmente errado. Quem criou o Proálcool foi o governo Geisel, durante ditadura ou regime militar, tá? Foi o governo Geisel ali entre 1974 e 1979, então bem depois do Juscelino, tá? D, apesar de garantir a estabilidade democrática, não recolocou o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade? Correto, o Partido Comunista permaneceu na ilegalidade. Criou a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para reduzir as desigualdades regionais existentes no país. Está correto também. Então o gabarito, como ele quer a errada, só pode ser a letra C de casa, beleza? Próxima, pessoal. 11. A Guerra do Paraguai, ocorrida durante a segunda metade do século XIX, trouxe uma série de consequências para os países beligerantes. Para o Brasil, é correto afirmar que: A, o Paraguai cedeu os territórios do Mato Grosso e do Paraná que se tornaram províncias brasileiras? Errado, esses territórios já eram brasileiros antes da guerra. B, a navegação nos rios da bacia do Rio da Prata passou a ser cada vez mais inviável e gerou novas tensões durante o final do século? Errado. Com o fim da Guerra do Paraguai, estabilizou-se a situação política na região do Prata, tá? C, em virtude da vitória na guerra, a dívida externa do governo imperial diminuiu graças à tomada do Tesouro Paraguaio? Errado. A nossa dívida externa aumentou muito. Isso, inclusive, foi um dos motivos para a crise do Segundo Reinado, tá? D, o país conquistou e passou a dominar todo o território paraguaio em um processo de colonização que durou 50 anos? Nada a ver, nós não colonizamos o Paraguai permaneceu independente, tá? O exército se fortaleceu enquanto instituição e passou a exigir mais valorização e maior participação na vida política do Império. Correto. A principal consequência da Guerra do Paraguai foi essa. O exército brasileiro se fortaleceu, ganhou popularidade e passou a exigir da monarquia maior participação na vida política do Império e também uma maior valorização. Como a monarquia não deu ouvidos a isso, não valorizou o exército do jeito que ele achava que merecia ser valorizado, o que aconteceu? Golpe republicano em 1889, patrocinado pelo exército, dentre outros grupos, tá? Gabarito letra E. Próxima. Número 12. Em 1994, de modo a combater a hiperinflação que se arrastava há anos, foi implementado pelo governo brasileiro o Plano Real. O então presidente da República e então ministro da Fazenda responsáveis pela implementação deste plano econômico foram, respectivamente, pessoal, não confundam, o presidente era o Itamar Franco
E o ministro da Fazenda, aí sim, era o Fernando Henrique Cardoso. Depois é que o Fernando Henrique Cardoso vai se candidatar e vai ganhar as eleições e vai ser presidente do Brasil. Mas naquele momento ele era ministro da Fazenda e o presidente era o Itamar, tá? Então gabarito letra A, Itamar Franco, presidente, FHC, Fernando Henrique, ministro da Fazenda, tá bom? Próxima, galera. Com a proclamação da República no Brasil em 1889, o novo governo imediatamente, letra A, subordinou os estados ao governo federal por meio da nomeação de interventores? Errado, tá? Pelo contrário, houve a concessão de autonomia aos estados por conta do federalismo, tá? B, tornou o Estado brasileiro laico, isso é, sem uma religião oficial? Correto. Até então, o Estado brasileiro era cristão católico, né? Com a proclamação da República, isso acabou. O Estado brasileiro deixou de ter uma religião oficial, tornou-se laico. Ou seja, na teoria, respeita todas as religiões e não tem religião oficial, tá? Gabarito letra B de bola. Somos assim até hoje, pelo menos na teoria, tá? C, expulsou todos os estrangeiros do país, em especial os portugueses? Errado. O novo governo fez a lei da grande naturalização para tornar naturalizados brasileiros todo e qualquer estrangeiro que estivesse no Brasil naquele momento com residência fixa aqui. Por que o governo fez isso? Tornou brasileiro todo mundo que estava aqui, mesmo quem era estrangeiro. Justamente para acabar com as rivalidades, né, com a xenofobia direcionada aos portugueses na época. Porque os portugueses controlavam o comércio e os aluguéis das casas. Então a galera meio que tinha um ranço dos portugueses por causa disso, né? E aí o novo governo decretou o seguinte: todo cidadão estrangeiro residente no Brasil, a partir de agora, vai ser considerado brasileiro naturalizado. Pronto, tá? Então a letra C está errada. Assim como a D. Optou por manter a mesma bandeira nacional vigente no regime anterior? Claro que não. Foi criada uma nova bandeira, claro, nos moldes da bandeira anterior, só que ao invés do brasão imperial, a gente tem aquele círculo azul com as estrelas que representam os estados e o lema Ordem e Progresso, que é o lema positivista. Aboliu a escravidão? Não. A escravidão já havia sido abolida antes da proclamação da República. Gabarito, letra B de bola, tá? 14. Ao chegar ao poder em 1930, Getúlio Vargas tomou uma série de medidas para estabilizar a situação política e econômica do país. Dentre essas medidas não se encontra, então ele quer a errada. A, nomeação de interventores militares para comandar os estados? Correto, fez isso aí para poder combater as oligarquias. P, queima de milhões de sacas de café para estabilizar o preço do produto? Correto, né? Havia muito café em estoque e isso estava derrubando o preço do café e ele decidiu queimar as sacas de café para poder estabilizar novamente o preço do café. Correto. A B. C, fechamento dos órgãos do Poder Legislativo em todo o país? Correto. Então foi fechado o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras de vereadores. Todos esses foram fechados pelo presidente, tá? D, autorização para que brancos privados emitissem moeda nacional? Aí não. Getúlio nunca tomou essa medida, tá? Tá totalmente errada a letra D. Suspensão da Constituição vigente até então? Correto, ele suspendeu a Constituição de 1891, tá? Gabarito, letra D de dado. Bora para a próxima? 15. Durante o governo joanino, estourou em Pernambuco a Revolução de 1817. Pode-se afirmar que o principal objetivo dos revolucionários era: letra A, obrigar o governo português a reduzir as taxas de importação de açúcar? Errado, não havia esse interesse. B, acabar com o monopólio da companhia comercial que atingia a região? Errado. O principal objetivo dos revolucionários de Pernambuco era proclamar uma república, então se separar de Portugal, e proclamar uma república em Pernambuco baseada em valores iluministas e revolucionários, né? Como a liberdade de expressão, igualdade jurídica entre os cidadãos, liberdade de imprensa. Então eram valores oriundos do iluminismo e da Revolução Francesa, tá? Então, gabarito C, proclamar uma república organizada de acordo com os princípios iluministas, tá bom? D, fazer o Brasil retornar à colônia não faz sentido, pelo contrário, escreveu a independência de Pernambuco. E constituir uma junta de governo autônoma e leal à Revolução do Porto. A Revolução do Porto ocorreu depois da Revolução Pernambucana, em 1820. Então, gabarito, letra C de casa. 16. Em 1580, com a perda de independência de Portugal e o advento da União Ibérica, o Brasil passou a ser teoricamente uma colônia da Espanha, né? Portugal passou a ser governado pelo rei espanhol, Filipe II, e todas as colônias portuguesas passaram a ser também colônia da Espanha, na chamada União Ibérica, certo? Gabarito, letra D de dado, Espanha, tá? 17. Após ser considerado o herói da independência, Dom Pedro I passou a enfrentar forte resistência dos brasileiros por conta de seu autoritarismo da crise econômica vivida pelo Império. Duas províncias se rebelaram contra seu governo, a saber, quais foram essas províncias?
Pernambuco, na Confederação do Equador, e a Cisplatina, né, que queria independência na Guerra da Cisplatina, e conseguiu essa independência. Pernambuco não conseguiu a independência, mas a Cisplatina sim, e se tornou o Uruguai. Então, gabarito, letra D de dado, Pernambuco e Cisplatina, beleza? Próxima, galera. 18. A Primeira República foi um período conturbado, com a eclosão de diversas revoltas e movimentos contestatórios da situação política de então. Nesse contexto, um movimento social de caráter religioso acabou por gerar a Guerra de Canudos na década de 1890. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o estado onde ocorreu esse conflito e o nome do líder do movimento em questão. Pessoal, Guerra de Canudos vai ocorrer aonde? Na Bahia, e vai ser liderada, os membros da comunidade de Canudos serão liderados pelo Antônio Conselheiro, certo? Então, ó, gabarito letra A, Bahia, Antônio Conselheiro, tá bom? B, Ceará, Padre Cícero, errado. Padre Cícero vai comandar a revolta de Juazeiro. C, Santa Catarina e Monte José Maria, aí se refere à Guerra do Contestado. D, Rio de Janeiro, João Cândido, aí é a revolta da Chibata. E, Pernambuco, Lampião, aí é o movimento do cangaço, tá? E o Lampião, nem sei se ele era de Pernambuco. Se não me engano, ele era sergipano, não sei ao certo. Mas acho que ele não era de Pernambuco, tá? Gabarito. Então, letra A, Bahia, beleza? E Antônio Conselheiro, tá? Bora para a próxima? 19, galera. Por conta das tensões sociais e das crises política e econômica, diversas revoltas sacudiram o Brasil durante o período regencial. Durante a revolta da Sabinada ocorreu... Pessoal, a Sabinada foi uma revolta ocorrida em Salvador, na Bahia, certo? Essa revolta foi contra as imposições e nomeações políticas que o governo regencial fazia para a Bahia. Então o governo regencial ele nomeava os presidentes da província da Bahia e isso começou a desagradar uma parte da elite baiana, né? Porque eles queriam ter mais autonomia para eleger seus próprios presidentes de província, né? E aí, olha só o que eles fizeram. Eles fizeram uma revolta que derrubou o governo de então na Bahia e proclamou uma república, a República Baiense. Só que olha que curioso, essa república ela não deveria durar para sempre, ela deveria durar provisoriamente, ela deveria ser uma república provisória que só duraria até o fim do período regencial, ou seja, até Dom Pedro II atingir a maioridade e se tornar o imperador. Aí a república seria dissolvida. Bem estranho, né? Mas foi isso que aconteceu. Então a Sabinada foi isso, ó. Cadê? Proclamação de uma república de caráter provisório em Salvador. Gabarito letra E. É claro que o exército imperial não deixou barato, eles invadiram a Bahia e acabaram com a festa dos republicanos, tá? Então gabarito letra E. As outras, levante escravizados muçulmanos conhecidos como malês, é a revolta dos malês. A B, conquista de Belém, é cabanagem. A C, vitória das tropas farroupiras contra as tropas imperiais de Porto Alegre, é a Revolução Farroupilha, né? Quando os farrapos invadiram Porto Alegre e venceram, mas depois acabaram sendo derrotados na guerra. A D, assassinato de influentes comerciantes portugueses na cidade de Cuiabá, refere-se às rusgas cuiabanas. Então, gabarito, letra E, beleza? Bora agora para a 20ª e última questão, pessoal. No contexto das grandes navegações dos séculos XV e XVI, foi de suma importância para Portugal. Letra A, a guerra contra os mouros que incentivou a exploração do Mediterrâneo? Errado. Portugal, na época das grandes navegações, não estava envolvido em nenhuma guerra e pôde se concentrar exclusivamente na sua expansão ultramarina. B, a Revolução de Avis, que favoreceu a centralização administrativa do reino? Correto. Correto. A Revolução de Avis foi a ascensão da dinastia de Avis, certo? Ao poder em Portugal. E essa dinastia foi responsável pelo processo de centralização do poder, ou seja, Portugal passou a ser governado por um rei, né? E todo mundo começou a obedecer o rei, né? Você não tinha mais essa história de cada um obedece seu senhor feudal, não. Agora era todo mundo obedecendo o rei, né? Isso facilita a tomada de decisões, a execução de tarefas, a execução de processos como as grandes navegações. Então a centralização administrativa ela vai facilitar, né, o processo das grandes navegações portuguesas. Está correta a letra B de bola, tá? C, rivalidade com Castela? Não, você até tinha essa rivalidade, mas ela não impulsionou a chegada portuguesa na América. O que impulsionou foi a tentativa de descobrir novas rotas até o Oriente, né? D, a assinatura do Tratado de Tordesilhas que garantiu a independência portuguesa? Errado. O Tratado de Tordesilhas, na verdade, ele meio que dividiu as novas terras que estavam sendo, entre aspas, descobertas pelos europeus, entre aspas, porque já havia gente aqui, né? Ele dividiu essas novas terras entre portugueses e espanhóis. O embarque comercial veneziano, que forçou a procura por novas rotas marítimas, não houve esse tal embarque, tá? Então aqui o gabarito, minha gente, é a letra B de bola.
Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham acertado bastante. Tamo junto, galera. Grande abraço, valeu!